Por que Nova York está afundando? O solo sob a cidade de Nova York está afundando em parte devido à massa de todos os seus edifícios, e essa não é a única cidade costeira a ser impactada por esse problema. À medida que o nível do mar sobe nas regiões dessas selvas de concreto, elas ainda podem ser salvas. Em 27 de setembro de 1889, os trabalhadores deram os últimos retoques do Tower Building. Era um edifício de 11 andares que, com sua estrutura de aço, é considerado o primeiro arranha-céu da cidade de Nova York. A construção marcou o início de uma onda que ainda não parou. Nos 777 quilômetros quadrados que compreendem a cidade de Nova York, encontra-se 762 milhões de toneladas de concreto, vidro e aço, de acordo com estimativa de pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, por sua sigla em inglês. Embora esse número inclua algumas generalizações sobre os materiais de construção, essa tonelagem não inclui as luminárias, acessórios e móveis que estão nesses prédios. Também não inclui a infraestrutura de transporte que os conecta, nem 8,5 milhões de pessoas que os habitam. Todo esse peso está causando o efeito extraordinário do terreno em que foi construído. Esse solo, de acordo com um estudo publicado em maio, está afundando 1 a 2 milímetros por ano, em parte devido à pressão exercida sobre ele pelos prédios da cidade. Isso é preocupante para os especialistas. Isso pode não parecer muito, mas ao longo de alguns anos se soma a problemas significativos para uma cidade costeira. Nova York já vem sofrendo o afundamento desde o fim da última era glacial. Aliviadas do peso das camadas de gelo, algumas terras da costa leste estão se expandindo, enquanto outras partes da zona costeira, incluindo o pedaço onde fica a cidade de Nova York, parece estar se acomodando. Esse relaxamento causa subsidência, diz Tom Parsons, geofísico de pesquisa de Pacific Coastal and Marine Science Center do USGS do Moffett Field, Califórnia, e um dos 4 autores do estudo, mas o enorme peso do ambiente construído da cidade piora esse afundamento, diz Parsons. E este é um fenômeno global. A cidade de Nova York de espaço pode ser vista como um exemplo para outras cidades costeiras dos Estados Unidos e do mundo, que têm população crescente de pessoas que migram para elas, que têm urbanização associada e que enfrentam o aumento do nível do mar. Há uma ampla gama de razões pelas quais cidades costeiras estão afundando. Mas a massa de infraestrutura humana pressionando a terra está desempenhando um papel importante. A escala dessa infraestrutura é vasta. Em 2020, a massa de objetos feitos pelo homem ultrapassou a de toda a biomassa viva. Algo pode ser feito para impedir que essas cidades, algumas com centenas de milhões de habitantes, afundem no mar? Legenda foto. A capital indonésia, Jakarta, está cada vez mais propensa à inundação devido à ação combinada de subsidência e aumento do nível do mar. Algumas cidades ao redor do mundo, como Jakarta, capital da Indonésia, estão afundando muito mais rápido do que outras. Em algumas cidades estamos vendo subsidência de alguns centímetros por ano, diz Stephen de Ornst, professor de oceanografia da Universidade de Rhode Island em Narragansett. Nesse ritmo, a cidade está afundando muito mais rápido do que o nível do mar está subindo. Teria que ocorrer um aumento significativo do derretimento do gelo para corresponder a isso. Além de ser coautor do estudo de Nova York, de Horns é um dos 3 autores de um estudo feito em 2022 que usou imagens de satélites para medir as taxas de subsidência
de 99 municípios costeiros ao redor do mundo. Se a subsistência continuar nas taxas recentes, elas serão desafiadas por graves inundações muito mais cedo do que o projeto, escreveram de Ronds e seus colegas Pei-Shin Yu e Matt Wei, ambos da Universidade de Rhode Island. O Sudeste Asiático apareceu fortemente na lista de cidades que sofreram a subsidência mais rápida. Parte de Jakarta está afundando entre 2 e 5 centímetros por ano, ao lado de Jakarta, que está sendo substituído como capital por uma cidade construída a 1996 km de distância, estavam Manila, Filipinas, Chittagong, Bangladesh, Karachi, Paquistão e Tianjin, China. Essas cidades já estão sofrendo danos à estrutura e inundações frequentes. Enquanto isso, embora não esteja na costa, a cidade do México está afundando a impressionantes 50 centímetros por ano, graças à drenagem dos aquíferos subterrâneos pelos espanhóis quando a ocuparam como colônia. A pesquisa sugere que pode levar mais de 150 anos até que o afundamento pare. Mas são as cidades costeiras o foco do estudo de Hunt e seus colegas. Uma grande parte de Semarang da Indonésia, por exemplo, está afundando de 2 a 3 centímetros por ano, enquanto uma área significativamente do norte de Tampa Bay, da Flórida, está afundando 6 milímetros anualmente. Algum nível dessa subsidência acontece naturalmente, diz Ei. No entanto, pode ser muito acelerado para humanos, não apenas pela carga do nosso edifício, mas também pela nossa extração de água subterrânea e nossa produção de petróleo e gás em profundidade. A contribuição relativa de cada um desses fenômenos de Israel varia de lugar para lugar, tornando uma tarefa desafiadora entender e abordar a subsidência costeira. Legenda da foto. À medida que o ambiente construído pelo homem continua crescendo, ele adiciona pressão ao solo e à rocha abaixo, o que pode levar à subsidência. Mas devemos lidar com isso. A subida da água causa estrago muito antes de começar a bater as barreiras contra as cheias. É uma maré alta que afunda todos os barcos. Os primeiros efeitos de uma elevação relativa do nível do mar, diz de Horns, ocorrem abaixo da superfície. Você tem linhas de serviços enterrado, infraestrutura enterrada, fundação para edifício, e em seguida a água do mar começa a trabalhar com essas coisas muito antes de você vê-las acima do solo. À medida que isso acontece, as temperaturas levam a água cada vez mais para dentro das cidades. As soluções variam de acordo com as causas locais de subsidência. Uma abordagem óbvia, embora com seus próprios problemas, é parar de construir. Como explica Parsons, o assentamento do solo sobre os edifícios geralmente é concluído 1 ou 2 anos após a construção. Embora grande parte da cidade de Nova York tenha um leito rochoso de xisto, mármore e gneiss, essas rochas têm um grau de elasticidade e fraturas que respondem por parte da subsidência, mas os solos ricos em argila e os materiais de preenchimento artificiais, que são particularmente predominantes na parte baixa de Manhattan, podem causar alguma das maiores quantidades de subsidência, diz Parsons e seus colegas. Portanto, garantir que os maiores edifícios estejam posicionados no leito rochoso mais sólido pode ajudar a reduzir a tendência de queda. Outra solução, pelo menos para alguns lugares, é retardar a retirada de água subterrânea e a extração de aquíferos. Parsons e seus colegas alertam que o aumento da urbanização provavelmente aumentará a quantidade de água subterrânea sendo extraída, além de estar combinada com ainda mais construções para lidar com o crescimento da população. Ao encontrar formas mais sustentáveis de suprir a necessidade de água da cidade e manter os níveis dos lençóis freáticos pode ajudar.
No entanto, a abordagem mais comum é um programa confuso e imperfeito de construção e manutenção de defesas contra inundações, como paredes marítimas. A adaptação de Tóquio à subsidência de terras tem duas vertentes. A cidade construiu estruturas físicas como diques de concretos, paredões, estações de bombardeamento e comportas. Esses são combinados com medidas sociais como ensaio de evacuação e um sistema de alerta. Alguns níveis de subsistência ocorrem naturalmente, mas pode ser bastante acelerado pelos seres humanos, não apenas por a carga de nossos edifícios, mas também pela extração de água subterrânea e nossa produção de petróleo e gás em camadas profundas. Às vezes, são os próprios moradores que intervêm. Um estudo de 2001 documentou como os residentes de Jakarta, Manila e Ho Chi Minh City tomaram suas próprias medidas informais. Isso inclui elevar pisos, mover eletrodoméstico e, em janeiro, construir pontes improvisadas entre casas em áreas pantanosas. Outras ferramentas úteis incluem tanques e atenuação, grandes reservatórios que ficam no subsolo e liberam águas pluviais em uma taxa controlada e lenta. Martins Lambey, um especialista em drenagem da fabricante de tubos Huabin, diz que os tanques de atenuação devem ser combinados com elementos naturais como lagoas, sumidouros, poços de cascalho dos quais a água escoa lentamente e valas bacias pantanosas. Os desafios que enfrentamos hoje diferem drasticamente de quando os esgotos urbanos e sistemas de drenagem foram introduzidos pela primeira vez, diz ele. Podemos ver soluções mais inovadoras à medida que as águas sobem. Em 2019, a ONU realizou uma mesa redonda sobre cidades sobre as águas, que pode assumir a forma de estruturas flutuantes. Finalmente, interromper a mudança climática eliminando as emissões de gases de efeito estufa impediria ou retardaria pelo menos parte do derretimento das calotas polares, retardando o aumento do nível do mar. Acho que o governo precisa se preocupar, diz Dean Hodge, se eles não querem ter uma perda maciça de infraestrutura e a capacidade econômica em algumas décadas, precisam começar a planejar agora.